As sucessões, elas consistem em um conjunto que rege a eventual transferência de posições jurídicas ocasionadas pela morte da pessoa física titular. O patrimônio do morto, também chamado de decujus, ele é transferido para o denominado herdeiro através de previsão legal ou ato de última vontade, também conhecido por testamento. No direito internacional, a Constituição Federal, ela reconhece o direito individual à herança, que consiste na transmissão de bens da pessoa falecida ou declarada judicialmente ausente para os chamados herdeiros. Os escolhidos necessários são escolhidos pela lei ou os herdeiros testamentários, que são os titulares de bens pelo ato de última vontade. É importante ressaltar que as consequências das adoções das correntes subjetivas ou objetivas na temática sucessória, elas dizem respeito à unidade ou pluralidade de sucessões. A corrente objetiva, ela se dá pelo uso das leis distintas para reger a sucessão, caso o patrimônio do decujus esteja espalhado em diversos territórios. Fragmenta-se ainda a sucessão, ficando mais dificultosa a tarefa de se obter a igualdade entre os herdeiros diante da incidência de regras diversas sobre a divisão do espólio. Bom, a problemática decorre nessa situação quando a pessoa falecida, o decujus, e os herdeiros ou o herdeiro possuem nacionalidade e domicílio diferente. Há também a possibilidade do herdeiro, dos imóveis, serem localizados em estados diferentes. Bom, a princípio a legislação primitiva determinava que a localização dessa pessoa faleceu iria determinar a forma de sucessão, ou seja, a divisão de bens com os demais herdeiros. Esse entendimento ele caiu por terra, visto que claramente ele afronta o princípio da soberania de cada estado, visto que um estado onde a pessoa faleceu iria legislar a respeito de imóveis situados em outra localização. Bom, atualmente é aplicado o princípio lex rei citae. Isso significa que a localização, o estado onde se localiza esses imóveis, é o estado competente a respeito de legislar sobre matéria de sucessão daqueles imóveis situados naquele estado. Esse princípio ele também é previsto de acordo com a Lei de Introdução aos Estudos, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a Lei 4.657 de 1942, em seu artigo 12º, parágrafo 1º, fala a seguinte situação: só às autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Há uma possibilidade de exceção dessa aplicabilidade quando houver o reconhecimento de decisões proferidas por outro Estado. No Brasil também é pertinente isso ocorrer, visto que o parágrafo 2º ele informa a seguinte situação: a autoridade brasileira cumprirá, concedido a ser executado e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quando o objeto das diligências. Então, assim sendo, é perfeitamente possível o Estado brasileiro cumprir com decisões determinadas e proferidas por outros Estados, desde que estejam de acordo com a legislação nacional. O direito internacional privado admite 4 elementos de conexão para a sucessão causa-mortes, sendo eles a situação dos bens, o domicílio, a nacionalidade e o local de falecimento do decujus. Para os bens imóveis, aplica-se a situação destes como elemento de conexão. Já para os bens imóveis, o domicílio do decujus é levado em consideração. Já a nacionalidade é amplamente utilizada nos países europeus. Já o local de falecimento do decujus como elemento de conexão está amplamente superado. Haja vista que, por toda a facilidade que hoje há da movimentação global entre pessoas, em vários países, a circulação, essa morte pode ser simplesmente casual, local, e não ter nenhuma ligação direta com o decujus ou sua vontade de ali estar e provocar desdobramentos jurídicos adquirindo direitos e obrigações naquela localidade. Por isso, essa superação. Já o domicílio, ele é amplamente utilizado pela legislação brasileira para
até instituir a capacidade de herdeiro ou sucessor, né? Então, essa lei brasileira, ela impõe que haja uma comparação entre a lei brasileira e o local do domicílio do de cujos, para que a lei aplicada possa ser a que mais beneficie o cônjuge ou filhos brasileiros. Sendo que também há um questionamento em relação a essa aplicação, quando isso pode causar uma discriminação entre herdeiros. Por exemplo, irmãos que ficam sem direitos simplesmente por uma questão de nacionalidade, o que poderia ser um ato discriminatório. Então, existe aí uma corrente, né, que defende que essa legislação ela seja aplicada de forma a garantir os direitos de todos os sucessores, independente de sua nacionalidade. Então, são esses os elementos de conexão na sucessão causa-mortis no direito internacional privado. O que aprendi sobre esta sucessão, ou como podemos chamá-la de ab intestato, é aquela sucessão onde o de cujus não deixa testamento. Então, quem irá organizar a destinação dos bens do morto será a própria lei do domicílio do de cujus. Isso quem diz é a própria Lindbe. A sucessão testamentária, ou voluntária, ela é feita de acordo com a vontade do de cujus por meio de um testamento. Nela devem ser consideradas a lei reguladora da forma do testamento, a capacidade de testar e a capacidade de receber o testamento. É um ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e irrevogável, pelo qual alguém, segundo as prescrições da lei, dispõe, total ou parcialmente, do seu patrimônio para depois da sua morte, ou nomeia tutores para representar seus filhos menores, ou reconhece filhos naturais, ou pode fazer também qualquer declaração de última vontade. A capacidade ela é regida pela lei pessoal do de cujus, sendo no caso brasileiro o direito do seu domicílio, ao passo que a capacidade de receber a herança ela é estabelecida pela lei do domicílio do herdeiro. No nosso direito, será inevitável a realização de dois inventários sempre que o falecido tiver deixado bens imóveis no Brasil, sendo domiciliado em outro país. Um inventário aqui e outro no local do domicílio.